Vamos em frente com uma nova sequência didática, Vanguardas Europeias, o nosso tema Movimentos da Arte Moderna. No nosso livro didático, Graça Proença, corresponde ao capítulo 20, Vanguardas Europeias, que, como sempre, começa dando uma pequena introdução a aspectos sociais e históricos, contextualizando esses movimentos estéticos. Então vai citar, claro, no começo do século XX, a Primeira Guerra Mundial, que destruiu a Europa, e com ela foi-se também a ideia de progresso e bem-estar. Já falamos sobre isso quando mencionamos o otimismo dos impressionistas e da Belle Époque, que é então rompido com o começo do século XX, suas tragédias da Primeira e da Segunda Guerra. Então foi nesse contexto complexo e angustiante que se desenvolveram os movimentos artísticos da primeira metade do século XX. O nosso livro inicia com o expressionismo, mencionando justamente essa reação ao impressionismo, cuja proposta estética estava mais ligada às impressões do que aos sentimentos. Já falamos sobre isso. Em seguida, o livro vai tratar do fauvismo, que é um movimento que, seguindo, de certo modo, nessa linha do otimismo, do impressionismo, vai elaborar cores e formas com muita liberdade, mas sem focar esses problemas sociais, esses aspectos trágicos que o expressionismo vai elaborar. E continua então com o cubismo, o nosso livro, falando de Picasso, claro, da influência das máscaras africanas, dessa distinção entre cubismo analítico e sintético, de um artista que eu vou também mencionar, Fernand Léger, que está nesse capítulo, mas não é propriamente um artista cubista. E nossa aula de hoje vai tratar apenas desses três movimentos: fauvismo, cubismo e expressionismo. Eu vou nessa ordem, diferente do livro, e abstracionismo, surrealismo, futurismo ficará mais para frente, certo? Então vamos à minha aula, que tem essa ordem um pouco diferente do livro. Coloco aqui na capa um trabalho de Salvador Dalí, surrealista. Não falaremos sobre esse movimento agora, mas é um trabalho que já caiu em Enem, em provas, por conta do seu aspecto instigante, cultural. O título desse trabalho já é muito curioso, se chama Criança Geopolítica vendo o Nascimento do Novo Homem. Aqui está a criança. Então, esses aspectos sociais ligados ao século XX estão muito relacionados nessa obra, mas falaremos de Salvador Dalí mais à frente. Então, aqui está essa introdução às vanguardas europeias, com fauvismo, cubismo e expressionismo. Fauvismo, o primeiro movimento do século XX na arte moderna, inspirado por Van Gogh, Gauguin, Seurat e Cézanne. Estamos indo nessa linha. O nome do movimento, está em nosso livro essa descrição, vem de uma exposição onde as obras desses artistas estavam nas paredes e no centro havia uma escultura acadêmica. Então o crítico diz que parecia um Donatello, que é um escultor renascentista, entre as feras. O nome, que era pejorativo, a denominação no início, se transforma no nome do movimento. Algo parecido aconteceu com os impressionistas, né? Então Matisse surgiu como líder do grupo, que compartilhava o uso da cor intensa como modo de descrever o espaço, comunicar o estado emocional do artista. Matisse, eu acho interessante frisar isso em seus textos, Notas de um Pintor, dizia que se pretendia com o fauvismo uma arte do equilíbrio, da pureza, da serenidade, destituída de temas perturbadores ou deprimentes. Então, como já disse, é diferente do expressionismo e até mesmo do cubismo, ao procurar representar a alegria, a harmonia, apesar desse caráter revolucionário formal. E então vamos para Matisse, e é considerado como Picasso e Duchamp um dos três artistas fundamentais do século XX, responsável por essa evolução da pintura e da escultura. Embora fosse inicialmente rotulado de fauvista, a partir da década de 20 foi cada vez mais reconhecido como defensor de uma tradição clássica na pintura francesa. E escolhi esse autorretrato porque tem esse caráter de seriedade e de tradição até. Então, apesar de revolucionário na arte, há de fato uma continuidade no seu trabalho da tradição francesa, de alegria de viver, de sensualidade. Então, esses aspectos acabam sendo valorizados na sua obra, além da questão revolucionária formal, certo? Acho muito interessante ele de terno e gravata, com essa cara de sério, pintando, e chama atenção por esse pincel que está no limite do quadro. Matisse é muito focado em composição, na estrutura da tela, e essa mão colocada aqui justamente definindo a moldura parece nos reforçar esse aspecto. Mas aí está a revolução artística, com essa mulher com o chapéu absolutamente livre em suas cores, essa busca por liberdade do indivíduo, que começa com a Revolução Francesa lá atrás. São aspectos da modernidade que não temos como dissociar
da arte, da cultura, da civilização, da política, está tudo interligado. Então, estamos falando de liberdade. Chama a atenção da relação que existe entre a faixa verde, trabalho famosíssimo de Matisse, simbólico, icônico do fauvismo, por conta da liberdade de cores, a relação dele com Manet, no impressionismo, que já faz essa divisão tão nítida entre áreas de luz e sombra. Então, Matisse, levando adiante essa busca por liberdade expressiva, aqui já está totalmente fora da representação naturalista ou realista. Ele está usando as cores de um modo expressivo para acentuar a vitalidade da sua expressão, mais do que o retrato do personagem, certo? Esse é um quadro de grande formato, considerado um dos maiores trabalhos de Matisse, A Alegria da Vida. Em francês, Joie de vivre, uma expressão muito famosa na França, o prazer de viver, alegria de viver. Então é uma paisagem chamada arcadiana, que é uma espécie de paraíso clássico, um espaço de harmonia, de união com a natureza, e a obra é próxima também de Cézanne, das banhistas de Cézanne. Chama atenção para a sensualidade, né, a música, o prazer, a conversa, o estar ao ar livre, aqui um pastor, e essa cena aqui no meio dessas figuras dançando, que já é um anúncio do seu famoso quadro A Dança. Então, chama atenção para o fato de que não há uma intenção naturalista. As figuras não obedecem um plano propriamente de perspectiva, é tudo muito livre com essas manchas, com essas cores. Então, novamente digo, a expressão das emoções é o que importa e não a representação de uma realidade objetiva, certo? Então, a alegria da vida é também a alegria de pintar, a alegria de usar cores, a alegria de dançar através da pintura. E aí está então a dança, há duas versões, essa está no MoMA de Nova York, Museu de Arte Moderna, e aqui, mais uma vez, se vê que a busca do artista é por fazer o próprio quadro dançar. Ele não está preocupado em representar as figuras dançando com sua anatomia perfeita, a expressão do gesto, apesar de que há também, claro, essa beleza, né, solta aqui do gesto de cada personagem. Mas a própria pintura, de algum modo, dança. Essa é a ideia que vamos acentuando desde o realismo. A linguagem na arte moderna, na arte contemporânea, cada vez se torna mais importante, até se tornar arte abstrata, que já não tem objeto, e arte conceitual, que muitas vezes já é completamente fora de objetivos estéticos, certo? Porque é a própria linguagem que vai se tornando o centro da questão. Esse trabalho é icônico, o Ateliê Estúdio Vermelho, chama a atenção de que é o próprio ambiente de trabalho, ele está falando de algum modo do próprio trabalho e não do mundo e não da vida, e a cor vermelha aqui que predomina no plano total do quadro acentua de certo modo esse sentido da expressão através da cor. Nesse sentido que estamos falando dessa liberdade dos fauvistas, né? Da liberdade através da cor, da composição. Percebem como a composição também é quase abstrata, mas através dos seus elementos, estrutura a beleza desse estúdio vermelho. E temos Encildo Meirelles, artista conceitual brasileiro, em obra que está em Inhotim, um grande centro de cultura de arte contemporânea próximo a Belo Horizonte, em Minas Gerais, onde seu estúdio chamado Desvio para o Vermelho, ele através das cores, vamos lá, vou ler o texto, aberto a uma série de simbolismos e metáforas, desde a violência do sangue até conotações ideológicas, o que interessa ao artista nessa obra é oferecer uma sequência de impactos sensoriais e psicológicos ao espectador. Então, ecos do Estúdio em Vermelho de Matisse, na arte brasileira, certo? E aí está, então, Matisse, como disse no começo, ele mesmo disse, que busca uma arte de equilíbrio, que causa bem-estar. Em muitos trabalhos de Matisse, vamos ver uma cadeira, uma espécie de convite para a gente sentar e ficar ali observando a beleza da luz que entra por essa janela. Então, por mais que a gente reaja um pouco a essa falta de desenho, de representação da realidade, de liberdade formal, não há como não reconhecer que faz parte desse conforto essa liberdade no uso da cor, às vezes quase infantil, o modo como ele representa as flores e a luz que entra, né, separando o quadro novamente em dois planos. Sentem então nessa cadeira e sintam a liberdade de Matisse.
Novamente aqui, a extrema beleza, eu acho que é disso que se fala quando se diz que ele está seguindo uma tradição. É muito agradável ver a liberdade. Aqui, por exemplo, ele parece ter desenhado com o cabo do pincel, ele pinta a superfície com tinta e desenha com o cabo do pincel. Então essa soltura, essa liberdade, essa leveza, de algum modo, é forma e conteúdo, como sempre digo, são dois aspectos ligados na arte. Então a beleza está também na facilidade. E claro, na liberdade das cores, esse vermelho sobre branco, o azul sobre esse ocre tão delicado. Grande pintor, grande artista, escultor também, Matisse. No final da vida, com as dificuldades recorrentes de movimento e de visão, começa a trabalhar com recortes e vai fazer então grandes séries e grandes obras somente recortando e colando papel. Faz séries Jazz Book. Novamente aqui a dança. É bonito esse coração vermelho, como se essa figura estivesse voando e essa pedra vermelha fosse sua vida. Série O Circo, gráfico, o próprio fato de ser feito em papel, de algum modo reforça o aspecto gráfico. E dos seus já últimos trabalhos, extremamente livre, apenas no azul. Ele faz obras de escultura muito parecidas com essas obras recortadas. E nosso livro cita, e apenas aqui estou fazendo então essa referência, outros artistas fauvistas, André Derain e Maurice de Vlaminck, que, como se vê, utilizam a cor com total liberdade de representar paisagens, diferentes paisagens. Vlaminck com mais liberdade ainda que Derain, quase abstração. Vamos para o cubismo, temos de correr, infelizmente. Então vamos lá, movimento que surgiu no início do século XX, período de experimentação, o quadro de Picasso, Demoiselle de Avignon, As Senhoritas de Avignon, de 1907, é reconhecido como marco. Baseando-se na ênfase de Cézanne na estrutura da forma, esses artistas usaram vários pontos de vista para fragmentar imagens por meio de formas geométricas. Em vez de estruturar um espaço ilusionista com a perspectiva, as figuras eram representadas como arranjos dinâmicos de volumes e planos, mesclando o primeiro plano e o fundo. Não representa, mas sugere a estrutura dos corpos e objetos. Foi um dos movimentos mais inovadores do início do século, desafiando a representação renascentista do espaço e levando a experimentos de não representação, vamos chegando à abstração. O cubismo, como está dito, pavimentou o caminho para a arte abstrata, ao colocar uma nova ênfase na unidade entre cena retratada e a superfície da tela. Vamos em frente. Esse artista é interessante porque ele não é muito conhecido, mas ele é um dos que dá início a esse movimento do cubismo. Aqui temos um convite para uma exposição dele. Imaginem como isso era moderno. Eu sempre falo, tentar ver as obras de arte de um modo retrospectivo, como foram vistas na época. Imagina isso no começo do século XX. Uma obra dessas tinha um gosto, um sabor, um clima de extrema inovação, modernidade, liberdade. E o Metzinger é interessante porque ele, de algum modo, é um exemplo dessa evolução da qual vamos falar quando falamos de cubismo. Então, aqui a gente vê ecos de Gauguin, por exemplo, quando pinta aqueles taitianos na praia, com liberdade colorística total, mas também algo do simbolismo que ainda não vimos em aula, de simbolistas que vão mais para o lado religioso, e então é uma espécie de paraíso, né? Então, Banhistas Dois Nus também fala de algum modo dessas buscas de Cézanne por liberdade formal e também da técnica do pontilhismo, que trabalhavam com pontinhos, lembram? Então, Metzinger é uma espécie de síntese. Se aqui estamos vindo de Gauguin, de Matisse, dos fauvistas, aqui os pontilhistas nessa busca também simbólica pela beleza de um pôr do sol, tudo tem um aspecto simbólico, que tem figuras humanas recolhidas, né? Lembre da Alegria de Viver de Matisse. Mas, então, a partir de Cézanne, que é um artista mais sério, que usa a cor com mais controle, com mais seriedade, vamos vendo já a busca do cubismo, que vai estruturando a forma em vários planos. Percebem nessa evolução? Vimos de Gauguin para os pós-impressionistas, os pontilhistas, e aqui já vamos chegando no cubismo. Mas Metzinger, inclusive, não é tão conhecido porque se transforma numa espécie de artista gráfico. Artista gráfico tem sempre uma intenção de ilustrar de algum modo. Dançarina em um café é uma espécie de ilustração, percebem? Já está representado aqui a roupa, a mesa com uma pessoa sentada. Então, a pintura
não tem tanto interesse em si mesma, como vamos vendo com Picasso, com Braque, e sim é uma ilustração de um tema. Então Metzinger fica um pouco fora da curva e por isso não é tão conhecido. Mas uso o Metzinger para dar esse exemplo dessa evolução. E aqui, se no caso anterior temos um caso de cubismo analítico, como é chamado, que desmancha a forma, vamos já em direção ao chamado cubismo sintético, que de algum modo recupera a forma e vai usar elementos da cultura popular, já indicando a direção da pop art. Então vai usar colagem de rótulos de garrafas, pedaços de jornal. Então temos então em Metzinger aquele começo lá simbolista ligado a Gauguin, até chegarmos aqui já anunciando a pop art e o cubismo sintético. Braque, citado sim em nosso livro, Metzinger não está citado em quase nenhum livro, é um artista então já conectado com Picasso. Vamos lá, juntamente com Picasso fundou o cubismo, os dois se conhecem, são grandes amigos, trabalham juntos, se separam por causa da guerra. Então aqui já temos o pleno cubismo analisando a paisagem através de formas abstratas e inspirado na seriedade de Cézanne, que está preocupado com estruturar a tela, com analisar intelectualmente o tema e não com essa explosão de cores e de prazer de viver que vimos nos fauvistas, certo? Estamos no cubismo. Começa como um fauvista, todos esses artistas têm uma evolução, muitos começam até como acadêmicos ou impressionistas e vão em direção então a essas pesquisas formais da modernidade. Aqui já vemos essa fusão de cubismo com fauvismo, ainda as cores estão muito vivas, e já plenamente, então, trabalhando com Picasso já em 1908, após as Demoiselles de Avignon, as Senhoritas de Avignon, com essa busca quase abstrata. Os temas caros a eles, a música até com um sentido de abstração formal, e o pleno cubismo analítico que vai desmanchando. Aqui ainda vemos fragmentos de uma garrafa e fragmentos do instrumento musical, mas quase reconhecíveis. E chegamos então nesse chamado cubismo sintético, onde eles de algum modo buscam recuperar a legibilidade da cena e usando, como já disse, recortes de jornal, texturas, recortes de objetos, certo? Trazendo já até uma materialidade, um outro tipo de concepção da obra, é o chamado cubismo sintético. Juan Gris é outro grande, está citado no nosso livro, tem características próprias, não é à toa que se chama gris, que em espanhol é cinza, vai usar menos cores, tem um trabalho mais monocromático e fez parte então desse cubismo sintético, mas também alguns elementos do cubismo analítico, certo? Vemos aqui então sua evolução, aqui ainda ligado à figuração, mas cada vez então mais abstrato, preocupado com a própria estrutura do quadro. Também tem elementos gráficos, é quase uma ilustração, poderia ser uma capa de uma revista. A gente sente esse espírito gráfico mais do que pictórico nessa definição de contrastes. Retrato de Picasso, dificilmente vamos reconhecer o artista nessa obra. E aqui, então, um pleno exemplo do chamado cubismo sintético, onde a estrutura se torna muito mais presente, mais simplificada. Chegamos no monstro, Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios de la Santíssima Trinidad Ruiz e Picasso. Nesse nome espantoso, parece que se reflete a riqueza e a variedade da obra desse artista, conhecido por nós apenas como Pablo Picasso, mas o nome de batismo é essa quantidade enorme de nomes. Eu acho interessante nessa foto, nesse retrato, porque o nariz dele já de algum modo ressalta, e a gente vai ver que o nariz é o grande tema dos retratos cubistas, porque é onde a tridimensionalidade se expressa. Então os artistas vão ter que elaborar essa questão do espaço, e o nariz faz parte do problema. Então vamos lá, pintor espanhol, escultor, ceramista, cenógrafo, poeta e dramaturgo, passou a maior parte da sua vida na França, é considerado um dos fundadores do cubismo, ao lado de Braque, e várias obras famosas, excepcionalmente prolífico durante sua longa vida, conquistou renome universal e imensa fortuna, graças às suas conquistas artísticas revolucionárias. Então, Picasso é uma figuraça, vamos a ele. Pouca gente sabe, mas Picasso teve um treinamento acadêmico bastante forte e tinha grandes qualidades, era um virtuoso, sabia desenhar, sabia pintar, tinha extrema facilidade, digamos assim, e desde muito cedo, muito jovem, quase criança ainda, já estava pintando, seu pai era pintor. Diz a lenda que quando o pai viu os trabalhos dele, largou as telas e os pincéis e nunca mais pintou, são as lendas. Mas então aí está um exemplo do treinamento acadêmico de Picasso, já mostrando a força de sua expressão. Retrato de seu pai,
chama atenção para a questão do nariz novamente. Vai pintar umas pedreiras e aqui já está, de algum modo, acentuado a questão dos planos que vai levar ele ao cubismo e à abstração e aquelas pesquisas formais tão intensas, né? Derivado de Cézanne. Se vocês lembram, Cézanne tem umas pedreiras também, onde está mais preocupado com a composição do que com as pedras. Muito jovem, trabalho gráfico inspirado em Toulouse-Lautrec, que vivia nos cabarés. É um anúncio da capa da taverna do cabaré Os Quatro Gatos, ainda em Barcelona, ainda não foi para a França. Então vemos a influência aqui forte de Toulouse-Lautrec. E aqui está o jovem, ainda não tem 20 anos, chegando em Paris em 1900. Temos aqui a Torre Eiffel, criada para a grande feira universal no início do século, a charmosa parisiense caminhando na rua, e Picasso, muito menino ainda, com seu amigo, chegando com suas telas e malas em Paris, em Montmartre, né? Então, imagine o quanto vale um desenho desse. Simples registro, não era ninguém ainda chegando para começar a sua vida artística em Paris. E vai ainda pegar o restinho de Toulouse-Lautrec da Belle Époque, pintando Le Moulin Rouge, o Moinho Vermelho. Vimos esse mesmo lugar pintado por Toulouse com mais alegria, com mais Belle Époque. Aqui já o tom é mais sombrio e apesar da sofisticação temos algo de expressionismo, já nessa figura meio aguda, meio crítica nessa atmosfera. Aqui estão os grandes burgueses. Então Picasso pega o finalzinho dessa Belle Époque ainda no começo do século XX e vai ser também um realista ao pintar as lavadeiras, as mulheres pobres. Picasso tem uma variedade de estilos enorme. Vamos nessa aula apenas até Guernica, até a Segunda Guerra Mundial, senão não terminamos a aula. O Picasso merece 3 aulas completas. Então aqui está o Picasso realista, representando de um modo extremamente livre, ainda muito focado na forma também, mas já com preocupações sociais. E a presença do absinto, do qual já falamos. E é interessante porque Picasso vai representar esses bebedores de absinto como se estivessem presos em si mesmos, em si mesmados, como essa figura agarrando a si própria, e como se fossem personagens de teatro. Então, uma visão poética, um pouco angustiada desse efeito do absinto, que em Van Gogh vimos que incendeia o personagem. Em Picasso, os bebedores de absinto são uma espécie de arlequins presos nas suas próprias alucinações, talvez, mas obras de grande riqueza. Isso daqui é um resumo do resumo do resumo, porque são tantas obras de Picasso que é difícil selecionar, mas estou pelo menos tentando pontuar a sua evolução. Seu grande amigo Casagemas se suicida na Espanha. Ele faz vários retratos, chamemos assim, no velório de Casagemas, com o buraco da bala na testa. Isso marca muito Picasso. É um problema afetivo, amoroso, Casagemas se suicida, mas a partir desse fato, Picasso vai se tornar um pintor mais filosófico e entra na fase azul e depois na fase rosa, já mais alegre, onde vai falar, por exemplo, a vida, onde está, claro, o casal, o amor, o filho, o sofrimento do amor, a tragédia nessa seriedade. Então, esses impactos da própria experiência de vida vão marcando o artista e fazendo ele tomar diferentes caminhos. Estamos indo em direção ao cubismo, estamos no capítulo de cubismo, mas Picasso é um artista muito particular. Então temos aqui a tragédia, a pobreza, a miséria, que ele experimentou quando foi para Paris. Quando chegou em Paris, passou por grandes dificuldades até conseguir se estabelecer como um artista. Trabalho muito famoso, O Velho Guitarrista, onde se reflete essa melancolia, essa tristeza através das cores e também da cena e do personagem. A Refeição Simples, um desenho gravura, onde mais uma vez se vê a qualidade do trabalho desse artista. Não é apenas um artista que lida com a liberdade e as manchas, mas sabe muito bem o que quer e quando quer faz de um modo muito, muito técnico, muito artesanal, muito bem feito. Ele tem dezenas e dezenas de trabalhos nessa fase, todos maravilhosos. As referências estão no link no início. E aqui é interessante, é um autorretrato, ele se vê como um arlequim, copinho de absinto na mão, mas acho interessante, ele se vê um pouco como fora da cena. Ele está aqui com uma mulher ao lado, mas muito ensimesmado, e talvez se vendo como ele mesmo, como se estivesse numa cena de teatro, numa cena de circo. Esse aspecto simbólico da representação não é apenas as cores, mas a sensação de ser um personagem de um espetáculo, no qual ele talvez não esteja querendo mais fazer parte.
está ensimesmado, preocupado, é um autorretrato. E então Fase Rosa vai desenhar de um modo maravilhoso a vida circense. Chama atenção para o contraste radical aqui entre o peso e a força e a leveza e a magreza se equilibrando. Vai trabalhar aspectos plásticos humanos, como nessa família com o macaco. Tem desenhos maravilhosos dessas cenas circenses familiares, com crianças, velhos, magros, gordos. É uma fase lindíssima de Pablo Picasso. Assim como esse jovem com cachimbo, já é pintura, os outros trabalhos são aquarelas, são mais leves. Então, temos aqui uma característica que eu vou mencionar, que são todos um pouco autorretratos. Vamos lá. Aqui, esse lado mais ligado à terra, são paisanos, camponeses, ligados à cultura do touro, já falamos disso quando falamos de Goya, que vem da cultura mediterrânea, lá ligado à Creta, a ideia dos touros, certo? Como representação da força vital, ligado às touradas, claro, na Espanha. E aqui faço menção a uma escultura maravilhosa e misteriosa, famosa La Dama del Elche, século IV a.C. Não se sabe bem que condições culturais tem essa figura, mas ela se torna um símbolo da cultura ibérica. Então, escultura da época íbera, com influência helênica, influência grega, encontrada em 1897, passou a constituir um símbolo de toda uma cultura ibérica. E Picasso está ligado nessa estrutura, como a gente vê nesses retratos, já começando o cubismo com sua pesquisa formal e ligados mesmo assim a essa questão da terra. Picasso é um artista profundamente ligado à cultura espanhola. Um autorretrato famoso, onde a questão do cubismo vai se tornando cada vez mais presente. E aí está, eu mesmo coloquei nesse círculo, para focar mais a imagem, as famosíssimas Demoiselles de Avignon, as senhoritas de Avignon. Com referências à arte africana e abandonando a perspectiva em favor de um plano pictórico plano, Picasso se distancia de modo radical da pintura tradicional. Demoiselles é considerada seminal, original do desenvolvimento da arte moderna. Essa obra ela choca completamente na época, apesar de ter referências com as banhistas de Cézanne. Estamos nessa tradição de Cézanne. Aqui, então, como o nosso livro menciona, com mais informações, a influência das máscaras africanas muito evidente. Na simplificação, né? A gente vê claramente aqui algo quase gráfico, e aqui essa mesma simplificação que Picasso vai aplicar em suas figuras das Demoiselles. Trabalhando com Braque, já vimos paisagens de Braque muito semelhantes, nesse lugar onde eles trabalharam juntos, La Horta del Ebro, onde havia usinas, e ele vai então transformar essas estruturas em abstração cada vez mais. Esse é um trabalho muito típico do chamado cubismo analítico, onde a forma vai se desintegrando. Chama atenção para esse detalhe, que é pura pintura, já praticamente não há objeto. Fez muitas esculturas, chama atenção aqui apenas para uma maquete para guitarra, tem um certo humor, inclusive. E aqui estamos já no chamado cubismo sintético, onde vai usar elementos de embalagem, de publicações e recorte de papel de parede, buscando uma simplificação daquele excesso de análise do cubismo analítico. Não deixa de ter um certo humor também. E já vimos algo parecido quando falamos de Juan Gris, a guitarra. Quase abstrato, né? Picasso foi muito influenciado pelas diversas mulheres de sua vida. Picasso era muito mulherengo. Aqui estamos com 8 delas. E cada uma delas, de algum modo, representa uma fase. É muito interessante, sua primeira esposa, Olga, era bailarina dos balés russos de Diaghilev, gente de alta classe. E com Olga, sempre se diz que ele entra, então, na alta classe e consegue começar a vender suas obras por altos preços. E é uma fase acadêmica, é uma fase inspirada, não propriamente acadêmica, mas inspirada no universo clássico, como vemos nesse belíssimo rosto. Apesar de ter essa simplificação, né, de formas, tem um equilíbrio, uma beleza clássica, que são, como já sempre digo, dezenas e dezenas e dezenas de obras. Aqui é apenas uma referência. Aqui estamos, então, nessa referência clássica. 3 mulheres na fonte, não deixa de ser um símbolo da fonte da cultura. E aqui, plenamente cubista, obra que está no Museu de Arte Moderna de Nova York também, no MoMA, os 3 músicos. A música é o próprio quadro, como já disse em algum momento. A música, como abstração, permite de algum modo essa estrutura que fala de ritmos e de dinâmicas abstratas. Não importam mais os músicos, e sim
a música. Vamos chegando então na fase de Guernica. Já a Segunda Guerra Mundial está começando, o nazismo está já botando para quebrar na Alemanha e na Europa, e essa cultura espanhola de Picasso então vai refletindo a tragédia através dessa tourada enlouquecida, trágica, anunciando já Guernica, as mulheres espanholas gritando de sofrimento na Guerra Civil. E mesmo quando pinta uma criança lendo na praia, ele tem esses trabalhos que são quase esculturas, há um excesso de expressão que reflete essa angústia. É como nessa mulher chorando, que é absolutamente chocante, das coisas mais duras que Picasso fez, refletindo a angústia da guerra. E aqui estamos então com Guernica, que, como vocês sabem, busca retratar o bombardeio pelos nazistas de uma cidade espanhola a pedido de Franco, ditador fascista. Conta a lenda que um oficial alemão nazista, quando vê a obra, pergunta para Picasso: "O senhor fez isso?" E Picasso diz para ele: "Não, vocês fizeram." Terminamos então aqui apenas em Guernica, há muitas outras fases de Picasso, e vamos falar rapidamente de Léger, porque ele se aproxima dos artistas cubistas, certo? Mas Léger é muito mais focado em questões sociais e é um artista muito mais gráfico do que pictórico. Como vemos nesse trabalho, a cidade. Então, anuncia a modernidade, mas de um modo muito diferente dos cubistas Picasso e Braque. Para mim, não faz muito sentido colocar Léger dentro do cubismo, mas há alguns pontos de contato. Léger era comunista e propunha que a arte se tornasse um bem social. Então esse é o sentido desse trabalho. Mona Lisa com chaves. Ele queria que o povo entrasse à noite no Museu do Louvre, que o povo tivesse as chaves do museu, não ficasse aberto apenas de dia, onde ninguém pode ir. Então esse é o caráter social da obra de Fernand Léger. Assim como esse elogio aos operários, os construtores, percebem que é quase um cartaz, não somente pelo uso da linha, mas pela própria distribuição das cores, pela simplificação gráfica. E uma das questões interessantes é que nossa Tarsila do Amaral foi aluna de Léger quando morou na França. E vemos aqui a influência direta, um desenho de Léger inspirando talvez os operários de Tarsila. Fechamos então o cubismo e vamos para o expressionismo, que é um movimento artístico interessantíssimo, surge como resposta à ansiedade generalizada diante de conflitos sociais e da guerra, inspirado em Van Gogh, Munch e Ensor, dos quais vamos falar, encorajaram a distorção da forma e as cores fortes para transmitir emoções e vivências. É uma reação ao positivismo associado aos movimentos impressionista e naturalista, propondo uma arte pessoal intuitiva, onde predomina a visão interior do artista, a expressão, por isso o expressionismo, em oposição à mera observação da realidade, a impressão. Então está se opondo aqui impressão e expressão, percebe? A impressão busca a sensação, tem aquele aspecto do agradável, da paisagem, da atmosfera, e a expressão busca mais a necessidade do artista de se colocar diante das angústias, diante dos conflitos de sua época. Os movimentos artísticos, eles não se restringem, de certo modo, a uma só escola. Eles se expressam em diferentes momentos da cultura. Então, alguns historiadores, de forma a estabelecer uma distinção entre termos, preferem o uso de expressionismo em minúscula como termo genérico e expressionismo em maiúsculo para o movimento alemão. O expressionismo não tem uma época com espaço geográfico definidos. Pode se classificar como expressionista Matthias Grunewald, Bruegel, Greco ou Goya, são diferentes artistas. Como prova essas esculturas, que acredita-se que sejam as esculturas mais antigas conhecidas que ilustram a introspecção humana. Isso é da cultura neolítica tardia, chamada do Pensador, 5.000 anos antes de Cristo. Então, se estivesse numa exposição de arte expressionista, seria arte contemporânea. Isso é uma obra extraordinária, porque reflete justamente essa introspecção, essa necessidade de se sentir. E é interessante porque é um casal. Então parece talvez que o homem está preocupado que vai ter que trazer a caça para casa e a mulher talvez esteja ali preocupada, será que vai dar para pagar as contas? Conflitos humanos tão básicos e eternos. Isso é anterior, é um precursor, não está citado no nosso livro apenas como precursor, quero mostrar algumas coisas dele para vocês, é um artista visionário. Suas obras aproximam-se pelo espírito dos velhos mestres flamengos, Bosch e Bruegel, do qual eu já falei.
a cuja família estética pertence. Sua arte revitalizou a pintura belga do início do século passado, influindo sobre o expressionismo e o surrealismo. Totalmente surrealista e também expressionista, quando mostra a convivência humana feita de máscaras e trejeitos, tão pouco humana. Uma das suas obras mais polêmicas, mais loucas, de grande formato, é a Entrada de Cristo em Bruxelas. Imaginem a imaginação do artista pensando, Cristo volta, e ele mora em Bruxelas no começo do século, ainda é o final do século XIX, 1888. Então ele imagina fanfarras com um exército tocando seus bumbos, mas é tudo pleno de hipocrisia e tragédia, é uma humanidade feita de farsa, comemorando de algum modo num desfile meio macabro a entrada triunfal de Cristo em Bruxelas. Surrealista, dadaísta, expressionista, faz parte dessa tradição louca que vem lá do Neolítico, o que é a vida, o que é o humano, o que é a sociedade. Incomoda, muitas vezes, mas essa liberdade de crítica faz parte da modernidade. É uma das nossas conquistas. E aí está, já vimos artistas se representando como Jesus, Gauguin, Van Gogh, e aqui ele também faz o chamado homem de dores, que é uma das denominações de Jesus, o homem que sofre. Esse homo, já falamos sobre essa expressão, eis o homem. Então, aí está o comentário, procissão louca de figuras grotescas, rostos mascarados, esqueletos, bonecos, um carnaval gigante. Goya já pintou isso também. E aqui estamos então já num artista do movimento expressionista, Edvard Munch, autor do famoso O Grito. E é interessante porque sua vida é muito marcada pela morte e a doença. Eu vou deixar os textos para vocês lerem, nosso tempo está acabando, mas é um artista marcado pela morte da mãe, das irmãs, problemas de saúde, problemas afetivos. Então, num simples autorretrato, chama atenção para esse braço feito de osso. Angústias, como já dissemos, o expressionismo está expressando essa angústia da época. Então, já anunciando o grito, vemos essas figuras andando nessa sombra e o que ele vai chamar do grito da natureza. Quando ele descreve esse trabalho, ele conta que ouviu o grito da natureza nesse entardecer de sangue. Então, gostemos ou não, é uma obra icônica, apresentada em infinitas reproduções e modos de uso e citações de todo tipo. Seus problemas afetivos refletidos aqui, cinzas, teve problema com mulheres e disse até que tentou atirar em uma amante, em uma companheira em algum momento, conflitos representados na sua obra. Referência aqui a Nietzsche, né? Essa ideia da ponte, há no homem uma ponte, né? Uma transição, então essa admiração também pelo grande filósofo alemão. E aqui já com característica do realismo, operários voltando para casa. Esse grupo, então, A Ponte, formado por vários artistas, em Dresden, em Berlim, buscando ser justamente essa ponte em direção à modernidade. Aqui estão os artistas do grupo, representados por Kirchner, e aqui ecos ainda de Gauguin e dos fauvistas e de Cézanne com as banhistas, mas vemos aqui já uma angulação, uma coisa mais trágica, menos sensual. Aqui um autorretrato mutilado como soldado, a tragédia da guerra. O expressionismo, em plena situação de guerra em Berlim, já não temos nada da alegria da Belle Époque. Otto Dix, outro grande artista do expressionismo, com esses aspectos críticos à guerra e à miséria social. Aqui, jogadores de cartas, todos vítimas da guerra, com deformações e perdas de nariz e de orelha, meio homens, meio máquinas, é um humor completamente negro. E ele mesmo foi para a guerra e retratou de modo praticamente nojento, repulsivo. Eu vi algumas dessas obras na Alemanha e são realmente difíceis de ver pela mistura de texturas da carne, do sangue, do chão e, no caso aqui, da comida. Hora de Comer nas Trincheiras, obra gráfica, gravura. A Miséria dos Prostíbulos, se lembramos dos prostíbulos tão humanos de Toulouse, e aqui é tudo tão soturno e triste. E essa é uma das obras críticas da guerra, onde essas figuras congeladas já não sabemos se estão mortas ou vivas, e se torna assim um artista pacifista contra a guerra. Crateras, teve na Primeira Guerra Mundial, onde houve uma enorme destruição ambiental.
Nosso tempo está acabando, vou passando muito rapidamente por grandes ainda artistas do expressionismo. George Grosz, que escreveu o álbum, desenhou o álbum Esse é Homo, Eis o Homem, autorretrato, onde retrata a miséria da sociedade alemã naquela época. Quando vem o nazismo, o Grosz vai para os Estados Unidos, fugindo da desgraça da repressão nazista. Vai mostrar a prostituição e essa miséria social, e nesse quadro Autômatas da República, esse extremo nacionalismo ligado ao fascismo, ao militarismo, que levou a Alemanha e a Europa à Segunda Guerra Mundial.